Dos jogos mais emocionantes envolvendo essas duas equipes. Palmeiras e Grêmio. Super duelo que abre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você lembra a última vez que o Palmeiras venceu o Grêmio? A gente mostra pra você. 2 de junho de 2016, Pacaembu lotado. O Grêmio era o líder do Brasileirão, não tinha conhecido derrota até então. O Palmeiras, liderado por Gabriel Jesus, era apenas o 8º colocado. E por falar em Jesus, com 1 minuto de bola rolando, foi dele o gol inicial. Para quem esperava um domínio alviverde, viu o Juliano empatar nos últimos segundos do primeiro tempo. E na volta do intervalo foi dele o gol da virada gremista. Mas nem deu tempo para a torcida palmeirense lamentar o placar. 2 minutos depois, Roger Guedes, que havia entrado no intervalo, deixou tudo igual novamente. O Verdão voltou a pressionar. Teve 1, 2, várias chances. Até que Vitor Hugo foi no 2º andar e recolocou os donos da casa em vantagem. A emoção não parou. Aos 38 minutos, Dudu mandou a bola na área e Thiago Santos, livre, ampliou para o Palmeiras. 4-2, e para quem achava que estava definido, Edilson fez o 3º do Grêmio, aos 45 minutos, colocando fogo nos minutos finais da partida. Mas ficou nisso, 4-3, 2 viradas e muita emoção. Agora, 1 ano depois, as duas equipes voltam a se enfrentar. O que esperar de Palmeiras e Grêmio? Jogaço que marcou o Brasileirão do ano passado, e elas voltam a se enfrentar e volta sendo Pacaembu pelo motivo que eu disse. Tem show no Allianz Parque da Ariana Grande e é por isso que essa partida será realizada no Pacaembu. Agora nós vamos ver a preparação do Alviverde para essa partida. Como será que vai a equipe? O Nivaldo Prieto já adiantou. Agora vem as informações do Fernando Caetano com a palavra do Cuca. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Palmeiras realizou na manhã desta sexta-feira um treinamento fechado no estádio do Pacaembu, local da partida de sábado contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, já que o Allianz Parque está reservado para a realização de shows nesse final de semana. Contra o Grêmio, vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras vai entrar em campo com um time reserva alternativo. A ideia do técnico Cuca é poupar os principais jogadores para a partida da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Barcelona, lá em Guayaquil. É um time alternativo, lógico, que os jogadores jogaram quarta-feira, tem um desgaste muito grande, se avalia eles junto com a fisiologia, a preparação física, eles não têm a melhor condição para jogar no sábado, e quanto mais ainda viajar na segunda, uma viagem longa para um jogo importantíssimo como é o da quarta. Então, dentro de uma análise feita por nós, é um time também alternativo, né? Mas que eu acho assim, na parte técnica ele é muito similar ao titular, né? O elenco nosso é muito bom. O Palmeiras pensa no Grêmio e sonha com a contratação de Diego Souza. Mas na entrevista coletiva de hoje, o técnico Cuca não se mostrou muito confiante não na chegada de Diego Souza no Palmeiras. A informação até que a gente tem aqui é que o Diego Souza já é jogador do Palmeiras e... Só eu que não sei então. Pois é, então, como é que fica isso? O Palmeiras vai continuar tentando ou vai buscar um jogador similar a ele? Não é verdade, não é verdade. Pode confiar no que eu estou te falando. Se fosse verdade, eu te diria, é um jogador que tem... O Palmeiras manifestou interesse, mas a negociação não foi viável até então. Muito improvável que ele venha. Não teve desfecho que a gente esperava, o Cícero já está de volta, nós vamos trabalhar
com a cabeça focada no que a gente tem aqui. Com informações do Palmeiras, direto da Academia de Futebol, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. Muito obrigado, Caetano, trazendo as informações, então, direto da academia. Você tem informações de que o Diego Souza é jogador do Palmeiras? Bom, pelo que dizem, pelo que eu apurei, só se o Diego Souza mesmo pedir para sair, ele vai poder ser negociado. Pelo menos foi o que o presidente do Sport falou, que só negociará se o próprio jogador pedir para ir para o Palmeiras. Você tem alguma informação diferente? A informação é parecida com essa, né? Porque os dirigentes do Palmeiras foram até Recife para negociar essa vinda do Diego Souza e voltaram sem muita esperança disso acontecer, justamente porque nesse momento o jogador está muito bem no Sport e chegou à seleção brasileira também jogando pelo Sport Recife. Então é um jogador que está estabilizado por lá e não tem a pretensão de sair. O Palmeiras ofereceu um bom dinheiro para o Sport, só que não chegou também aos valores que o clube queria. Claro que se a vontade do jogador fosse jogar pelo Palmeiras, o Sport cederia também nessa questão do dinheiro, nessa questão financeira. Mas o jogador, nesse momento, está muito bem lá no Recife. Bom, então a formação da Helena, ela já passou, do Ribeirão já passou, e o Cuca disse que, neste momento, o Diego Souza não é jogador do Palmeiras e de que não há absolutamente nada acertado entre as duas equipes e entre o jogador e o time do Palmeiras. Então, pronto. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Vamos. Palmeiras e Grêmio. O Palmeiras vai entrar com esse time alternativo, né? A gente até passou há pouco aqui a quase certeza, né, de escalação, a quase certa escalação do Palmeiras. Claro que o Cuca, ele sempre acaba mudando uma coisa ou outra do que a gente imagina, mas como o Cuca falou na entrevista, é um Palmeiras que vai com um time alternativo, mas ainda assim é um time muito forte, né? A gente pega essa equipe escalada... Vamos repetir, já que você vai falar do time? O time, quem passou foi o Fábio Sormani. Isso. Qualquer coisa errada, cobrem ele. Não é, Helena? Acredita aí embaixo, viu, gente? Já fica acreditado, exato. E se acertarem também, louros para ele. Fernando Praz, Mike, Luan, Juninho e Egídio, Bruno Henrique e Michel Bastos, com Zé Roberto, Keno, Eric e Borja. Esse é o time do Palmeiras. E a gente vê nomes importantíssimos, né? Nomes que já foram titulares do Palmeiras, nomes que já jogaram em seleção brasileira, nomes que já se destacaram bastante em suas carreiras. Então, mesmo sendo um time alternativo, é um time muito forte, né? Em compensação, o Grêmio vai também com o time reserva e aí eu acredito que o Grêmio perde muito. As únicas derrotas que o Grêmio teve até aqui na competição foram para o Corinthians na semana passada, naquele jogo muito equilibrado, em que o Corinthians acabou jogando em Porto Alegre de forma muito eficiente e conseguiu vencer o tricolor gaúcho. Na outra partida que o Grêmio perdeu no campeonato foi justamente porque jogou com o time reserva contra o Sport. Acabou derrotado por 4-3. O Sport é um time que nesse momento briga na parte de baixo da tabela. Então a gente imagina que com as duas equipes alternativas ou duas equipes reservas, o Palmeiras acaba levando vantagem, até porque também joga em casa. O Pacaembu não é a casa do Palmeiras, não é a sede do Alviverde, mas também é uma das casas, né, que a torcida do Palmeiras gosta bastante e vai comparecer em grande número também, não é? Legal. Bom, vocês chamaram a minha atenção aqui a respeito de uma montagem que está no ar aí nas redes sociais. Eu vou pedir agora para colocar o site Fox Sports para a gente acompanhar um post, né, foi o Edmundo que fez, não é? Foi ele, dele, isso, né? Ele foi o primeiro a postar. Então tá aí, olha, no site Fox Sports, então, a montagem, eu achei linda a foto. É metade Dudu, metade Edmundo. Parece, né, o mesmo rosto. Parece o mesmo rosto, a mesma pessoa, o mesmo jogador, linda. Não, a vibração da comemoração idêntica. Esse seria o que? O Dudundo? Ou o Edidu? Edmundo. Não. Edmundo. Edmundo. Dudundo. Tá fácil. Dudundo tá fácil. Se vocês quiserem botar outro nome, manda pra gente na... Camisa 7. Hashtag Boa Tarde Fox. Ambos, olha, camisa 7. O Edmundo é um ídolo histórico do Palmeiras, pelo que ele fez na equipe nos anos 90, depois outra passagem nos anos 2000. E o Dudu, desde 2015, vem se tornando também um grande ídolo da torcida, porque ele incorpora dentro de campo o que o torcedor gosta de ver. E tem sido decisivo já há bastante tempo. É capitão da equipe. Então, olha... Acho que o Dudu já pode ser considerado também um ídolo na história do Palmeiras. Então, legal. Muito bacana aí o post. Parabéns, Edmundo. Dudu também, pelo que joga. Ficou muito legal. E o Edmundo é nosso comentarista aqui. Só nós temos. Já que o Edmundo tá dando essa moral pro Dudu, Boa Tarde Fox vai fazer o mesmo. Então, vamos fazer uma reportagem especial desse ídolo, como disse o Gustavo Ribeirão, do Palmeiras. Então, com vocês, o Dudu. Um gigante
no alto dos seus 1,67 m. O trocadilho parece batido. Prepare-se, porque esse tal de Eduardo Pereira Rodrigues é decisivo. O atacante de 25 anos vinha do Dínamo de Kiev e teve destaque no Grêmio. Foram 8 gols em sua passagem pelo tricolor gaúcho, até que o baixinho invocado desembarcou em São Paulo. A chegada dele foi polêmica. Alexandre Matos chapelou os rivais e levou o atleta para o Alviverde. Era o início de uma trajetória vitoriosa, mas não parecia. O começo de Dudu no Verdão foi marcado por confusão com a arbitragem, pênalti perdido numa final de campeonato e até suspensão. Triste, né? É triste sim, só que o goiano deu a volta por cima ainda em 2015. Na Copa do Brasil, anotou 2 gols na decisão, ficou com a taça, fez a festa e também um desabafo. Que ninguém ganha antes da bola rolar, desculpa, mas ninguém ganha antes. Falaram que o Santos ia ser campeão, toma aí, cadê eles? É campeão! Um grito que ele não se contentou em soltar apenas uma vez. No ano passado, Dudu ficou com a faixa de capitão e não fugiu da responsabilidade. Foi um dos principais nomes do título brasileiro do Palmeiras e, como líder, levantou a taça do Enia. E o gigante continua decisivo. Esse ano já são 6 assistências e 7 gols. Os 2 últimos foram contra o Cruzeiro, pela mesma Copa do Brasil, conquistada em 2015. E atuação decisiva para impedir a derrota em casa. Casa essa em que Dudu é rei. Com 18 gols, é o artilheiro do Allianz Parque, palco em que ele ainda quer brilhar muito mais. Fico feliz, né, por estar conseguindo essas marcas aqui no Palmeiras. Muito feliz aqui no clube, espero conseguir fazer mais gols aqui pra gente aumentar mais essa marca. Dudu, ele, pra mim, depois que ele virou capitão, ele foi quase sempre decisivo, às vezes com gol, às vezes com uma jogada. Nesse sábado, Dudu vai reencontrar o Grêmio. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, será o jogo de número 133 do Camisa 7, vestindo as cores do Palmeiras. Só que a partida vai ser no Pacaembu, é verdade. Mas para quem já balançou as redes 32 vezes pelo Verdão e adora fazer a festa dos torcedores em casa, pode ser que a Praça Charles Miller tenha um quê de Allianz Parque. É esperar para ver. Olha, o impressionante como o Dudu mudou desde que chegou no Palmeiras, né? E não faz muito comportamento. tempo. Não, mudou completamente, né? Se lembra que ele chegou, logo nas primeiras partidas, teve aquela expulsão contra o Santos. Isso. Ele agrediu o juiz. Ficou bravo e tal. Ele levou uma suspensão de 6 meses que foi revertida para alguns jogos depois. Isso acabou sendo até importante, porque logo na sequência ele começou a colocar a cabeça no lugar, ele entendeu a responsabilidade que ele tinha nesse time do Palmeiras e com isso ele cresceu bastante. A gente ouviu o Cuca falando há pouco que depois que ele assumiu a faixa de capitão, ele melhorou e se tornou muito decisivo e é verdade, mudou completamente o comportamento do jogador em campo. E bola ele sempre teve, mas o comportamento indisciplinado que ele tinha acabava atrapalhando o desempenho dele com a bola no pé. Tanto que ganhou a braçadeira. Sim, exatamente, braçadeira de capitão. E que, segundo ele próprio, disse que fez muita diferença. Né? Ele sentiu a responsabilidade, isso foi legal para ele, foi bom, ficou feliz, né? Porque o Cuca transferiu para ele essa responsabilidade de dentro do campo, esse gol que ele fez no Allianz contra a equipe do São Paulo, a seleção brasileira, o jogo do estádio Newton Santos, no jogo da amizade contra a Colômbia, e ele jogou bem. Jogou bem. Foi fundamental naquela vitória por 1-0, porque ele fez o gol, né, do Brasil por 1-0. Então, e nós percebemos aí no início agora do Campeonato Brasileiro a falta que ele fez para o time do Palmeiras, não é? Então tá aí, ó. Dudu, camisa 7 do Verdão, numa fase maravilhosa. E o time do Palmeiras apresenta o seu segundo uniforme.
É com o segundo uniforme, Helena, que vai jogar contra o Grêmio? Não é dessa Ainda vez não, né? que vai estrear o segundo uniforme, mas já ele estará à vista de todos. Essa aí é a camisa nova, Essa é a camisa, é uma alusão ao Campeonato Paulista de 1942, no ano em que o Palmeiras passou a se chamar Palmeiras, deixou de ser Palestra, e é por isso que atrás está escrito "E nasce o Palmeiras campeão". Essa camisa vai ser estreada diante do Cruzeiro no dia 7 de julho, então já, pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, então nós temos aí a apresentação da camisa do Palmeiras, que tem pela frente o time do Grêmio na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, não é?